Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e estamos aqui para ajudar você concurseiro a ter a sonhada aprovação no concurso do INSS. Vamos lá! O poder hierárquico é um dos poderes conferidos à administração pública para garantir a organização interna, a coordenação e o controle das atividades administrativas. Esse poder decorre da própria estrutura administrativa do Estado, que se organiza em níveis de autoridade, permitindo que existam relações de subordinação entre superiores e subordinados dentro de um mesmo órgão ou entidade administrativa. Quando se fala em poder hierárquico, estamos nos referindo à capacidade que a administração pública possui de distribuir funções, estabelecer relações de comando, fiscalizar atividades e revisar atos praticados pelos agentes públicos. Trata-se, portanto, de um poder essencial para que a máquina administrativa funcione de maneira organizada, eficiente e disciplinada. Dentro da estrutura administrativa, os agentes públicos não atuam de forma isolada. Eles fazem parte de uma cadeia de comando, na qual determinados servidores ocupam posições de chefia ou direção, enquanto outros executam tarefas sob orientação e supervisão desses superiores. É justamente essa relação de subordinação que caracteriza o poder hierárquico. Por meio do poder hierárquico, os superiores administrativos possuem autoridade para dirigir as atividades dos subordinados, orientar a execução de serviços públicos e garantir que as normas administrativas sejam cumpridas. Isso significa que o superior pode determinar como determinadas tarefas devem ser realizadas, sempre dentro dos limites da lei. Uma das manifestações mais importantes do poder hierárquico é a possibilidade de o superior emitir ordens e instruções administrativas. Essas ordens são comandos destinados aos subordinados para que executem determinadas atividades ou adotem determinados procedimentos no exercício de suas funções. O subordinado, em regra, deve cumprir as ordens de seus superiores, desde que essas ordens sejam legais. Outro aspecto importante do poder hierárquico é o poder de fiscalização. Os superiores têm o dever de acompanhar o trabalho realizado pelos subordinados, verificando se as atividades estão sendo executadas corretamente e de acordo com as normas administrativas. Essa fiscalização é fundamental para garantir a eficiência e a legalidade da atuação administrativa. O poder hierárquico também permite que o superior revise atos praticados por seus subordinados. Isso significa que um ato administrativo praticado por um servidor pode ser analisado por seu superior hierárquico, que poderá confirmar o ato, modificá-lo ou até mesmo anulá-lo, caso seja constatada alguma ilegalidade. Essa possibilidade de revisão contribui para o controle interno da administração pública. Além disso, o poder hierárquico permite a delegação de competências. A delegação ocorre quando uma autoridade administrativa transfere a um subordinado o exercício de determinada atribuição que originalmente lhe pertence. Essa transferência ocorre para facilitar o funcionamento da administração e tornar a execução das atividades mais ágil e eficiente. Apesar da delegação, a responsabilidade pela função continua pertencendo à autoridade que delegou a competência. Outra manifestação do poder hierárquico é a avocação de competências. Nesse caso, ocorre o inverso da delegação. O superior chama para si a responsabilidade de exercer uma competência que normalmente seria atribuída a um subordinado. A avocação geralmente ocorre em situações excepcionais, quando a autoridade superior entende que precisa intervir diretamente em determinado assunto. É importante destacar que o poder hierárquico possui limites. Ele não é um poder absoluto e deve sempre respeitar a lei e os princípios da administração pública, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. O superior hierárquico não pode, por exemplo, determinar que um subordinado pratique um ato ilegal. Caso um agente público receba uma ordem manifestamente ilegal, ele não deve cumpri-la, pois a obediência hierárquica não justifica a prática de ilegalidades. A administração pública deve sempre atuar dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Outro ponto importante é que o poder hierárquico existe apenas dentro da mesma pessoa administrativa. Isso significa que ele ocorre dentro da estrutura interna de um órgão ou de uma entidade administrativa. Não existe relação hierárquica entre a administração direta e as entidades da administração indireta, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Nessas situações, o que existe é apenas um vínculo de supervisão ou controle finalístico, também chamado de vinculação administrativa. Esse controle não implica subordinação hierárquica, mas apenas a verificação de que a entidade da administração indireta está cumprindo as finalidades para as quais foi criada.
Portanto, o poder hierárquico é fundamental para o funcionamento da administração pública, pois permite organizar a estrutura administrativa, distribuir competências, supervisionar atividades e garantir que os serviços públicos sejam prestados de forma eficiente e dentro da legalidade. Sem esse poder, a administração teria grande dificuldade para manter disciplina interna, coordenação de atividades e controle sobre a atuação de seus agentes públicos.